Oi, pessoal, tudo bem? Ó, passando aqui para lembrar vocês dos nossos patrocinadores, né? Dos nossos, como é que a gente pode dizer? Empresários parceiros? Que chique, hein? Vanessa tem sempre uma palavra assim acima do negócio, sabe? E a Lana Semijoias, vocês já Hum. conhecem, né? Ó, hoje mandou umas peças que eu vou falar um negócio para vocês. Olha, Vanessa. Lindíssimos, né? Foca na Vanessa aí, Hoje eu gente. tô toda no prata. Olha Ó, isso. linda. Chiquíssima. E La Give Perfume. Gente, tem body splash, tem perfume. Queria muito que Hidratante. vocês, hidratante, eu quero muito que vocês sigam a Lana Semijoias, a La Give, que vocês ajudem essas pessoas, mulheres empreendedoras, a, ó, crescerem cada vez mais. Hoje nós temos uma história muito bacana para contar aqui. Vai ser contada pela mãe dele, que graças a Deus ele está vivo, vivíssimo e lindo, porque ele é lindo. Hoje nós vamos contar a história do Daniel Mencari, que há 3 anos atrás, ele estava com 15 anos de idade, 15 para 16, e ele sofreu um grave acidente de trânsito, diagnosticado com um gravíssimo traumatismo craniano, deixando ele com 1% de chance de sobreviver e 99% de chance de ficar com sequelas irreversíveis. Para contar essa história linda, porque é uma história linda que envolve superação, ciência, comoção, muita fé. A gente está aqui com a mãe dele, Adriana Mencari, 49 anos, farmacêutica, católica, casada com Rodrigo, mãe do Rafael, da Maria Eduarda e do Daniel. Rafael hoje está com 20 anos, Maria Eduarda, 14 anos e o Daniel Mencari com 19 anos. Adriana, seja muito Seja muito bem-vinda ao bem-vinda nosso ao nosso podcast. podcast. Quem as Obrigada, Um brinde à pode? vida e à nossa Vida. saúde. Isso aí, E à saúde do amém. Daniel, né, Isso amiga? aí. Isso aí, meninas. Obrigada Que pelo história. convite. Que história, É. gente. Seja muito bem-vinda. E nós somos mães também de adolescentes, né? Idade abençoada, para a glória de Deus. Verdade. E realmente nós vivemos a nossa vida, nós temos nossos ciclos, nossos trabalhos, as nossas coisas, e a gente nunca está preparada para o dia mau, né? Para certas notícias que vão realmente impactar as nossas vidas, principalmente quando vem de um filho. Conta pra gente um pouquinho, Adriana, como que aconteceu esse acidente, como que você recebeu essa notícia, como que você foi o primeiro impacto? Porque esse primeiro impacto é bem complexo, né? Até a gente entender o que está acontecendo, né? É um mix de sentimentos. No primeiro momento, eu fiquei até com raiva. Falei, eu vou matar esse garoto. Porque eu estava num dia muito feliz, porque o Daniel tem TDAH. Daniel tem dislexia. Bem-vindo ao Papo Olá, Aí. tudo Oi, bem, Daniel! E aí, eu sou muito parceira da escola, né? E assim, eu tenho um contato muito próximo com a escola. E naquele dia eu estava muito feliz, eu estava conversando com a coordenadora dele, a Tatiana Cessa, e as notas dele estavam muito legais, né? E eu estava muito feliz. E aí a gente estava em casa, só que a Duda, minha menorzinha, na época com 10 anos, 10 para 11, estava ainda em época de prova. A gente estava estudando. Ele chega primeiro mais 7 da noite, a gente mora num condomínio gigante, aqui na região oceânica de Niterói. E ele falou assim: mãe, eu vou descer para brincar. Tá bom, vou descer para brincar. As notas estavam ótimas, tá bom, meu filho já tinha acabado as provas, por que não? Eu lembro só de ter olhado assim, aí veio a porta do quarto, porque eu estava estudando com a Duda. Eu lembro era frio, era junho, então tava bastante frio. Então só me preocupei se ele estava agasalhado. Ele estava de calça, de chinelo e casaco. Tá bom, filho. Ok. Ok. Joguei um beijo pra ele. A gente tem essa mania de passar um é. pelo outro, cumprimentando com um beijo em casa. Ele jogou um beijo pra mim, joguei um beijo pra ele, ele foi. E eu estando com a Duda. De repente, isso eram exatamente 7 horas da noite. Tô estudando com a Duda, 9 horas, a gente para jantar, jantamos, eu e a Dudinha. Quando a gente volta pro quarto, meu filho mais velho me encontra exatamente no hall, né, que vai pros quartos, a gente mora num apartamento. E meu filho mais velho, o Rafael, me para. Mãe, tava eu e a Duda, meu marido sentado no sofá. Mãe, aconteceu um acidente. Falei, como assim? A Daniel sofreu um acidente. Falei, impossível, seu irmão está aqui embaixo, no play do prédio. Não, ele não está.
E aí, eu falei, cara, eu vou matar esse menino. Na hora, na primeira Uhum, reação, vou sim. matar esse menino. Porque Primeiro ele a gente quer dar É, mentiu. primeiro Porque ele é. mentiu pra mim. Eu falei, ele mentiu pra mim. Como assim? Ele disse que ia descer e não desceu. Eu falei, Rafael, você tem certeza? Seu irmão está aqui embaixo. Porque a gente acredita, né? Sim. E aí ele me mostra a foto, uma foto do Daniel. E eu reconheço o Daniel pelas roupas. Meu Deus. E aí eu vejo, a foto era uma foto escura, longe, mas eu vejo que era meu A mãe filho. reconhece, A mãe né, seu filho. reconhece. E eu falei assim, é Daniel. E nessa hora, meu marido, ele é infartado, meu marido já é uma pessoa muito nervosa, e eu tentando preservar o meu marido e tentando manter a calma, mas por dentro explodindo. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E naquela coisa assim, Rafael, fica em casa, Rafael, vem comigo, Duda. Eu falei, Rafael, fica em casa com a sua irmã. E meu marido já vem, o que está acontecendo? Eu falei, olha, calma, parece que o Daniel sofreu um acidente, eu não tenho muita informação, não sei. Para mim, ele estava no play do prédio, Uhum, não uhum. sei onde ele tá. E aí eu falei, Rafa, onde ele tá? E o Rafa falou assim, mãe, uma pessoa vai entrar em contato com você, fica com o telefone na mão. Quando meu filho acaba de falar isso, me liga. Uma pessoa me liga. Não sei, eu sei que o nome dele é Rodrigo, nunca estive com essa pessoa. E ele me fala Até assim, hoje? até hoje essa pessoa me procurou, não sei quem é. E ele fala assim: oi, Adriana, eu sou o Rodrigo. Seu filho sofreu um acidente. Eu falei: olha, eu já tô sabendo, meu filho me falou, Rafael, tô indo pra aí, aonde vocês estão. Aí ele falou assim: não, não vem pra cá. Ele já tá sendo socorrido, vai direto pro hospital de Maricá, Modesto Conde Leal. Eu falei: tá bom, tô indo, mas ele tá bem, ele tá falando? E ele falou assim: não, ele tá falando. Tá bom, então acho que aquilo me deu forças. Não, Aham. ele tá falando, tá vivo, pensei. Que a gente Uhum. sempre vai esperar o melhor, O né? melhor. Então eu lembro de eu tava calçar minhas botas, era frio, calcei a bota e fomos para Maricá. Meu marido e eu, um percurso de, sei lá, 40, 50 minutos, Uhum. fizemos em 30, um Mas mesmo assim, frio. parecendo que estava levando 2 horas e É. meia para chegar, né? Que não chega. Exatamente, não chega. E um frio, eu e meu marido, a gente não falava nada no carro. E eu só falei assim, Rafa, tenta coletar o máximo de informações que você puder e vai me atualizando. E aí o Rafa, não, mãe, tá. Não tinha muita informação. E a gente chega em Maricá, e o acidente aconteceu por volta, acho que eu recebi o telefonema às que 9 da noite. Ele saiu às 7, Era recebi às uma 9. sexta, um Era uma sábado, uma terça-feira, era uma terça. terça-feira, Aham. como hoje. Bem aleatório, né? Como hoje. Terça-feira, é. Terça-feira, 9 horas É. da noite de um dia de junho, né? Frio. Frio. Enfim, a gente chega em Maricá e eu pergunto. E aí a menina fala assim: olha, chegaram, ele chegou uma ambulância e tá avaliando o caso do seu filho. Eu fiquei esperando. E ali se passa 30 minutos, nem foram tanto tempo assim, mas parece uma Não, eternidade, é. né? Porque ninguém te dá notícias, ninguém fala nada, é só espera o quê? E aí, de repente, e meu marido, muito nervoso, ele não entra ali na recepção, ele fica do lado de fora, acendendo um cigarro, literalmente atrás do outro. E tinha uma pessoa com ele, tentando acalmar um homem, tentando acalmar ele, que depois eu vim descobrir quem era essa pessoa. E eu, ali dentro, sozinha, esperando por notícias, veio uma enfermeira, responsável pelo Daniel Mencari. Eu falei, sou eu. Aí vem com a mochila e o celular dele intacto. Me entrega a mochila, o celular, e naquela hora você pensa, bem, Uhum. qual vai ser a notícia, né? E aí ela fala assim, os pertences do Daniel. Eu falei, tá aí o Daniel. Porque eu não tinha notícia nenhuma até então. Ninguém tinha falado nada pra mim. E ela falou assim pra mim, seu filho foi transferido pro Traumão, que é como ele chamou Alberto Torres. Uhum. Uhum. E eu não sabia nada disso, né? Nunca vivi nada parecido hospitalar. E eu falei assim, pro Alberto Torres, então meu filho tá vivo? Ela, tá, seu filho tá vivo. E como é que ele tá? E ela falou, ele tem plano de saúde, por que foi pro hospital público? Por que vocês não me perguntaram nada? E ela falou assim, mãe, olha só, não temos tempo de procurar vaga no hospital particular. Temos que correr uma corrida contra o tempo. Ele foi pro melhor hospital que ele poderia estar Verdade. sendo agora, está indo Alberto agora. Torres, verdade. Trauma. A ambulância já saiu, vai atrás. E assim, e aí, fazendo um parênteses aqui, é, eu tava ali. Podiam ter perguntado pra mim, mãe, o que você quer? E eles sabiam que não tinha esse tempo de mãe, o não que você tem. quer. E aí você vê a decisão médica, ela vai além, às vezes, do que o familiar deseja.
Porque ali Pra era salvar uma pra vida. salvar uma vida. Ali eles sabiam que eu podia estar dando um escândalo. Se eu fosse uma mãe, né, de repente imprudente ou falta de conhecimento mesmo, eu podia falar assim: como assim? Como é que vocês transferem o meu filho sem falar nada? E eles simplesmente assumiram um E é uma corrida contra o risco. tempo, E é uma né? corrida contra o É. tempo. E assumir o risco, É. E né? assumir um risco. Sim. Porque, não, mãe, olha só, não tinha outra opção. Ele foi para o Alberto Torres, ele não tinha outra opção, a gente tinha que transferir ele. E aí entra umas coincidências que eu não chamo de coincidências, eu chamo de providências ou Jesuicidências. Não é? Porque antes o socorro, assim, o acidente aconteceu por volta de 9 da noite, foi quando eu recebi a ligação, e 9h30 o meu filho já estava sendo transferido para o segundo hospital. Por quê? O socorro do SAMU, eu não vou dizer que seja algo extraordinário, porque, como eu falei, eu acho que foi providência divina, aconteceu em menos de 10 minutos. A gente sabe que no Que Brasil bênção. isso é Uhum. muito Nossa, difícil difícil. acontecer. E a equipe do SAMU depois, ela me relata mais à frente, que eles estavam voltando de uma ocorrência e eles me explicaram que geralmente o protocolo deles é qualquer ocorrência, eles têm que ir para a base, Sim, essa é a pega saída. exatamente. E não sei porquê, até me arrepio, o coração deles foi tocado. E eles falaram assim: não vamos para a base, vamos direto para o local do acidente. E por isso que foi muito rápido. E uma outra coisa também que aconteceu nessa noite foi que foi um acidente de trânsito onde o Daniel bate num carro que tinha um sistema de segurança. Tem alguns carros hoje em dia que tem esse sistema de segurança. Então foi esse sistema que deu o alerta. Eu não sei se é a polícia, eu não sei exatamente a quem. Então o SAMU, ele recebeu esse recado muito rápido. Imediatamente. E em contrapartida, tinha também uma pessoa, um bombeiro, a paisana, um bombeiro de folga, que viu o acidente e aciona também um bombeiro. Então, a ambulância do bombeiro e o SAMU, eles chegam em menos de 10 minutos juntos no local do acidente. Então, isso, assim, foi a primeira providência que eu digo para o sucesso, digamos assim, da recuperação do Dan. Depois ele vai para o Modesto Conde Leal e vem uma outra jesuicidência, aonde quando ali não tem o tomógrafo para fazer uma ressonância nele, uma tomografia, precisa transferir ele para o Alberto Torres para saber a real condição, mas precisavam entubar Daniel. E parece que o médico-chefe do Alberto Torres estava em visita ao Modesto Conde Leal. E foi ele que conseguiu a vaga, porque, gente, foi muito rápido. Ele consegue uma transferência em menos de meia hora. Daniel não tinha meia hora que tinha chegado naquele hospital. Então, em menos de meia hora, ele consegue uma transferência, ele já estava de saída, chamam ele no estacionamento, doutor, volta, eu preciso que o senhor entube um paciente e transfira esse paciente e peça a transferência desse paciente. Então, tudo aconteceu muito rápido, sabe? Eu acho que eu atribuo o sucesso também da recuperação Sim. do Dan. E, Adriana, a gente sabe, assim, que na hora tudo fica muito... Exatamente. A gente não pensa. Não Confuso, pensa. E né? você também não tinha visto o Daniel ainda. Não, Até então não. a gente conta isso tudo sem que você tenha visto seu filho. Exatamente. Real condição. Real condição. Exatamente. Não, Daí vem o dia seguinte. Exatamente. Eu sei que tem um médico, doutor Marcos Doutor Túlios. Marcos Túlios. Túlios, né? Túlios. Como é que foi esse dia seguinte? Qual foi a sua decisão em relação, né, à sugestão do médico e como foi tomar essa decisão? Você seguiu a sugestão do médico? Esse médico aí tem a ver aí com a história total, né? Total. Assim como o SAMU, o socorro muito Sim. rápido, assim como o médico que entubou o Daniel. Exatamente, a gente fica sem, eu não sei o que fazer. E o médico, lá no Alberto Torres, não me deixaram ver o Daniel, só me falaram o seguinte: mãe, um traumatismo craniano, sugiro que você pense numa transferência, apesar dele estar no melhor hospital que ele poderia estar agora. E aí você vai para casa, pensando mil coisas. Eu falei, gente, eu vou transferir para onde? E aí, quando foi por volta das 6 da manhã, um vizinho meu, que trabalha em hospital, ele tem uma empresa que ele faz manutenção, o Renato, em equipamentos hospitalares, ele me liga. Acho que foi um dos anjos, né? Um dos. Me liga e fala assim: Adriana, você não vai transferir o Daniel? Eu
Falei, ai, Renata, eu não sei. O médico ontem me falou já começar a pensar nisso, mas para transferir para onde? Ele falou assim: você não tem nenhum médico, neurologista, um médico assistente, um médico da família? E, gente, o acidente do Dan foi numa terça-feira à noite, lembram? Na segunda-feira, eu tinha estado com o Dr. Marcos Tulles, eu fui levar minha mãe para fazer um risco cirúrgico. Mas que com a não minha era teu mãe. amigo. Não Apenas era, você foi não, aleatoriamente. Ele era médico da minha mãe, Ah, que tá. eu ia de 2 em 2 anos. Ah, ok. Então, eu era um médico que eu Tinha muito via... Intimidade Não zero. tinha intimidade zero. Aham. E, de certo, se eu ligasse para ele naquele dia, oi, Adriana Mencari, ele não ia lembrar de mim. Quantos pacientes o médico tem? Sim. Até ele puxar na memória. Eu tinha estado com ele na segunda-feira. Quarta-feira de manhã, esse meu vizinho fala: Adriana, você não vai transferir? Liga para um médico. Eu falei: Dr. Marcos Tullius. E eu, na mesma hora, mando mensagem. Esperei dar mais 8 da manhã, também achei que fosse muito abuso, às 6, enquanto eu me arrumava para ir pro hospital. Às 8 eu mando mensagem: doutor, bom dia, Adriana Mencari. Estive no seu consultório na segunda-feira, lembra de mim? Em 7 minutos, ele responde: claro, claro. Falei: doutor, né, porque eu já estava recebendo muita mensagem, então já vi que Niterói inteiro já estava sabendo. Falei: doutor, eu não sei se o senhor está sabendo de um acidente e eu preciso de ajuda. Meu filho tá nessa situação, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou assim: me manda foto da carteirinha. Perguntou se aceitava, se o HN aceitava. Eu falei: não sei, me manda foto da carteirinha. Mandei foto e segui pro Alberto Torres. De repente ele responde, ele volta assim: Adriana, sem vaga no CHN. Mas eu também não sabia quem ele era dentro do CHN até então, tá? Sem vaga no CHN. Eu falei: tá bom, doutor. Esse meu amigo Renato, ele faz base no Hospital de São Gonçalo, Hospital das Clínicas de São Gonçalo. Ele falou assim: Adriana, já consegui uma vaga no Hospital das Clínicas de São Gonçalo. E uma outra amiga também, minha xará Adriana, que trabalha na Unimed. Adriana, consegui uma vaga no Hospital Icaraí para você. E aí eu volto pro Dr. Marcos Tullius. Doutor Marcos, tô com uma vaga no Hospital Icaraí, no Hospital das Clínicas. Qual que o senhor prefere? Para ele me dar uma opinião, para ele me dar uma sugestão, Opinião até médica. médica, de qual seria melhor, e até para ele assistir o Daniel depois. A minha ideia era que ele fosse o médico que fosse dar assistência. E ele me responde assim: ambulância a caminho. Aí eu falei: como assim? Vamos trazê-lo para o CHN. Surgiu uma vaga, ele conseguiu uma vaga, e eu falei assim: doutora Ângela já está chegando no Alberto Torres. Eu falei assim: mas doutor, ontem o médico tinha me dito que a gente tinha que esperar 12 horas da última tomografia, que seria lá para as 11 horas da manhã, para saber se o Daniel tinha condições clínicas de ser transferido. Ele falou assim: temos que transferir. Como quem diz, ele não tem outra opção. Ou a gente transfere e tenta salvar, ou ele vai morrer do mesmo jeito. Então, assim, o Dr. Marcos Tullius, ele simplesmente, ele pega para ele uma responsabilidade que o Daniel podia morrer nessa transferência. O risco vai correr, não tem como, de qualquer maneira. E eu acho que ali a avaliação dele foi: Alberto Torres, eu sei que ele ia fazer um bom hospital, mas não tem os mesmos recursos que um hospital particular. E às vezes a gente perde um paciente por falta de recurso, nem por capacidade médica. É verdade. Infelizmente, eu não duvido da capacidade médica dos médicos. Não, até porque lá tem excelentes médicos. Lá tem os melhores, talvez. Os melhores médicos. Mas não tem, às vezes, equipamentos que às vezes são imprescindíveis para aquele momento. E quando pede, demora a chegar. Exatamente. E aí, e mesmo no hospital particular, tá? Sim, Porque também. tem o plano de saúde que demora, que também o Daniel passa por umas situações também. Então, você imagina no hospital público. E aí, ele foi quem abriu as portas, ele abre as portas do CHN para o Daniel. Ele traz, então assim, já tinha passado pelos anjos que foram o SAMU, o bombeiro, o médico do Alberto Torres, o Renato, e o Dr. Marcos Tullius foi aquele que então permitiu que deu início ao tratamento de excelência que o Daniel teve no CHN. E até então você não tinha visto ele? Não tinha visto o Daniel. E aí, segundo dia já. Segundo dia. Aí ele chega no CHN, é onde você vai ter oportunidade de vê-lo. Na verdade, eu vejo o Daniel, assim, porque eu achava que o Daniel estava quebrado, né? Um acidente de trânsito. Uma coisa mais tranquila. Eu pensei, Daniel menos, tá todo, menos grave. Eu fiquei muito impactada com as fotos do Daniel. Sim, depois da cirurgia, né? E qual foi, assim, a avaliação do hospital? Quando o médico realmente ele te conta, você toma ciência daquilo. E aí, quando eu chego, vejo o Daniel sem nenhum arranhão. Pra dizer que ele tinha um arranhãozinho aqui,
que ele estava entubado, que eu só fui perceber depois porque a faixa O que tubo, segurava o tubo é. cobria. Então, Daniel, lindo, perfeito, maravilhoso. Falei, gente, meu filho tá perfeito. E aí vem os médicos, mãe, olha, traumatismo craniano. Isso, eu fui ver meu filho 5 horas da tarde do dia seguinte, pela primeira vez. Olha, um traumatismo craniano. E eu não sei, eu não sou da área médica, apesar de ser farmacêutica, eu nunca trabalhei dentro de hospital. Uhum. E ele falou assim: olha, todo edema, todo machucado, toda vez quando a gente bate, fica roxo. Aquele edema, ele tende a expandir até o 5º dia. É um processo evolutivo para saber se Exatamente. rompe ou se vai se Exatamente. diminuindo, se absorvendo, né? Exatamente. Então ele falou assim: olha, a gente tá vendo pela tomografia, eu não tenho históricos, porque o Daniel foi simplesmente, eu falo, sabe, meio que resgatado dentro do Alberto Torres, ele foi sem Uhum. documento nenhum, ele foi sem tomografia, sem dados nenhum da primeira avaliação hospitalar. Então ele estava fazendo a avaliação pela primeira vez. Então, mãe, olha, eu não sei como é que tava o quadro dele ontem, mas a gente sabe que o cérebro dele ainda tem para expandir muito. Uhum. Hoje é o 2º dia. Então, vamos fazer uma tomografia, fizeram tomografia, e vamos colocar uma PIC para a gente controlar a pressão Explica para as intracraniana. pessoas exatamente o que é uma PIC. Uma PIC eles botam tipo um drenozinho Uhum. lá dentro do crânio, faz um furinho, coloca um drenozinho e eles ficam monitorando a pressão intracraniana, que fica, Pra deve ser diminuir a pressão, porque você pode fazer Sim. uma drenagem do líquor, mas isso não é para você fazer toda hora. Claro. A pressão intracraniana normal é abaixo de 20, né, que a gente deve ficar, e a do Dan tava 40. Meu Deus. Tava Então tava bem, explodindo, tava muito alta. acentuado. E aí, apesar dele sereno, lindo, perfeitinho por fora, mas por dentro a cabeça dele estava explodindo. E colocaram essa PIC. E falaram assim: mãe, amanhã vamos avaliar. Porque a PIC era o que ia mensurar de fato se a pressão estava evoluindo, estava estagnada ou estava diminuindo. E aí, o que eles me falaram? Eu falei: tá, e aí? Se a pressão não for controlada, quais são os próximos passos? E aí, o que a gente vai fazer é uma cranectomia descompressiva, que é quando você abre o Abre couro a calota, cabeludo, né? Você abre assim o couro, arranca a calota para o cérebro expandir e depois a gente recoloca a calota. Falei, bem, aí eu pensei assim, eu só pensava assim, então temos planos A, B, C e D? Não temos, não chegamos no fim das opções, né? E aí a gente trabalha com essas opções. Falei, tá bom, doutor, vamos para casa, vamos torcer para que não precise, mas eu sei que existe essa possibilidade, então, do Dan ser salvo. E aí o Dan precisou, infelizmente, fazer a cranectomia. Aí vem o doutor É Roberto impressionante as imagens, né? né? É impressionante. Eu fiquei impressionada. Não, e imagina eu, né, vendo aquilo ali, não sabia nem que isso existia. Uhum. E eles tiram a calota Sim. e botam na barriga para o Sim. osso não morrer, Isso né? aí. Para Isso depois aí. ser reimplantado. Então, realmente, aquilo, quando o médico falou, aquilo meio que impacta também. A gente fica imaginando assim, qual foram as ferramentas, né, que uma pessoa, uma mãe, na verdade, a gente fala pessoa, porque a gente sabe que tem pai, avó, irmão, coisa tal. Mas acho que a mãe, assim, como é que você encarou o fato do seu filho estar naquela situação, né? O que te fez acreditar e confiar que o Daniel ia ser curado por completo? Porque hoje o Daniel está curado e perfeito. Por completo. Por completo. Deus fez a obra completa na vida. Já respondi, né? Já respondi. Porque Deu a gente vai falar spoiler, de já deu Deus. spoiler. Não, Meu mas Deus. assim, na verdade, eu vou ser muito honesta. Quando eu pedia para Deus, eu não pedia nem ele perfeitinho, não. Uhum. Eu já Ele pedi vivo. ele Ele vivo. vivo. Pedia Aham. vivo. Senhor, eu quero meu filho vivo. Do jeito que o Senhor me entregar ele, tá bom. Porque eu achava que era muito abuso pedir tudo, sabe? Eu já pedi ele vivo, eu já me sentia meio assim, ai, Senhor, eu tô te pedindo, eu sei que é uma coisa, né? Eu já tô pedindo muito. Então, se o Senhor quiser me dar ele do jeito que o Senhor quiser, eu tô aceitando. E eu vou ficar muito feliz. E aí, quando o doutor Roberto Cisne, que também foi uma pessoa maravilhosa, ele veio falar comigo sobre o acidente, sobre a cirurgia, Uhum. e ele fala, olha, porque assim, eles são muito. Eles falam que tem que ser feito, mas cabe claro, o familiar dizer sim ou não, né? E quando ele Lógico. chegou para mim, e ele falou, olha, tem risco dele morrer na cirurgia? Tem.
Aí você pensa, ele tinha risco de ser transferido, sobreviveu. Sim. Ele podia ter morrido no acidente, não morreu. Ele podia ter morrido na transferência, não morreu. Eu falei, bem, Senhor, eu te entrego mais uma vez. E eu lembro de eu olhar para o Dr. Roberto de cima e embaixo e pensar assim, esse homem não estudou medicina, não estudou neurologia, não estudou cirurgia neurológica para perder um paciente. Ele estudou para ganhar. Então eu vou confiar. Senhor, o que o senhor quer o que o senhor quer? É para deixar? Então, quando ele falava para mim, mãe, o risco é esse, temos que fazer. Eu falei, tá bom, doutor, vamos Daniel fazer. entubado nesse momento. Daniel entubado, sedado, bloqueado, totalmente Uhum. inconsciente. E eu falei, tá bom, doutor, vamos fazer. E aí eu fui, falei, tá, eu vou ficar com ele até a hora da cirurgia. Não sabia se ele ia voltar da cirurgia ou não, né? Tinha um grande risco. E E aí a gente confia, a gente entrega, não tem o que fazer. Ali você tem que você tem que confiar muito em Deus, você tem que confiar muito em quem Deus te colocou, tá usando como Aham. instrumento ali, sabe? Então, ele era os médicos, era a equipe, no caso, naquela hora era o doutor Roberto, e eu falei, doutor, eu só lembro e falei assim, doutor, faça o seu melhor, opere como se fosse seu filho. Nos conte agora um pouquinho assim A sobre, fé, né? A sobre fé. a questão da fé. Nem todo mundo tem, É, né? E nessa hora eu acho que faz muita diferença. Mas conta assim um pouquinho pra gente como é que foi essa recuperação, como é que foi a evolução, que aí fez a cirurgia, depois é que tem que as 48 horas, todo aquele processo. Houve alguma intercorrência? tiveram algumas, então, aí o Dan volta, Infecção? infecção, isso. E aí é assim, foi o que você falou, se você não acredita em algo, se você não acredita num ser superior, é muito difícil. É Muito, muito difícil. Foram 15 muito. dias que o Daniel ficou entubado ali, que você não sabe como vai A ser. extubação dele foi tranquila? Não, não foi. Ele teve o Dan tava brigando com o pulmão mecânico. Então, isso levava a gente a acreditar que ele conseguiria ser estubado Mais com mais facilidade. facilidade. E eu não sabia disso, mas a equipe médica falou: mãe, quando você faz uma tráqueo, a recuperação da tráqueo também é complicada. Você tem que reaprender a falar, reaprender a deglutir, reaprender tudo de novo. Então, o que os médicos falaram? E eu vi, tá? Eu vi essa cena. Os médicos, eu chego no dia e assim, aquele hospital foi maravilhoso. Eu chego no CAF, que é o Centro de Atendimento à Família, e todo mundo, olha, você já tá sabendo, não vai ser Hum. estubado. Eu falei, não tô sabendo. Ai, poxa, acabei com a surpresa. E quando eu chego no CHN, a doutora Mariane, uma fofa, abre a porta. Calma, está tudo bem. É porque ele vai ser estubado. E quando eu chego no leito do Dan, tinha o doutor Marcos Túlio, Aham. toda uma equipe médica estava ali dentro, decidindo, vamos estubá-lo e vamos deixar ele sem oxigênio ou vamos estubá-lo para entubá-lo, Mecânico. né? Uhum. E aí eu vi, e eu lembro quando eu falei assim, não, eu tô de acordo. Aí uma médica falou assim, não, você não tem que concordar ou discordar. Eu falei, não, E não. também é um trauma, porque ali Não, você só não. quero dizer que o que vocês Vocês fizeram, eu dizem- estou de acordo. Exatamente. Foi o que eu falei, não, só quero que vocês saibam que eu estou de acordo. Mas eu Aham. também achava que o Daniel conseguiria segurar, né? E aí assim foi feito. Era umas 11, meio-dia, mais ou menos. O Daniel foi estubado. Mas acabou que o Daniel não conseguiu segurar. E aí, o Daniel começou a ficar muito, muito. Respiração tem lá no o respirador, respiração alta, respiração alta. Eu senti que ele estava com dificuldade para respirar. Aí veio uma fisioterapeuta, a gente colocava oxigênio, pediu para eu segurar. Como ele não tinha calota, não tinha como botar o elástico. Eu falei assim, mãe. E eu passei o dia inteiro segurando aquela máscara, olhando para o monitor e pedindo para que aquela respiração ela Uhum. baixasse, né, aquela frequência E se respiratória, sustentasse. tentasse, se Normalizasse. sustentasse, exatamente. E aí, quando foi umas 7 da noite, mais ou menos, o doutor Gabriel também, que era o chefe do CTI, que também outra pessoa maravilhosa, chega e fala assim pra mim, Adriana, você viu, né, a respiração dele não tá controlada, então a gente vai ter que realmente voltar a entubar ele de novo e fazer uma tráqueo. Falei, não, doutor, por favor. Eu pensei assim, achei que até que vocês não fossem fazer nada, porque eu tô Hum. desesperada. Então, ó, dá licença que nós vamos entubar ele agora. Aí me pediram licença, fui pro lado de fora. Tem alguns procedimentos realmente que a gente não pode Não. participar. Não. E nem deve. Não deve. Não deve, porque É pesado. é pesado, e apesar de ser uma pessoa muito controlada, a gente não sabe, né? E é filho, né? É filho, é. O emocional, E aí eu nossa. fiquei do lado de fora, mas o coração da gente, ele diz, né?
E aí eu tô ali esperando, o médico falou, 15 minutinhos, tá bom. Passou 15, passou 20, passou 30 minutos. Eu falei assim, não, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. E aí meu coração começa a disparar, tum, 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 dispara, 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 dispara. Aí eu lembro de mandar mensagem pro Padre Pedro, que estava comigo desde o primeiro momento, que chegou junto comigo no hospital, junto com o Dan. E aí, é, que aí também é uma outra coisa, que a igreja, todo mundo, aquele acolhimento, assim. E aí eu falei, Padre, eu tô com medo. Pela primeira vez eu tô com medo. Meu coração tá disparado, eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Ele, calma, Adriana, eu falei, aí eu contei o que estava acontecendo, vão entubar ele, mas ele estava muito fraquinho, ele passou o dia muito fraquinho, sabe? Assim, caidinho. E já estavam fazendo o desmame da medicação. Uhum. Então ele já estava começando a acordar, mas ele não estava 100% acordado, então ele estava muito fraco. E aí eu falei assim, e aí ele falou, calma, achei isso lindo, ele falou assim, olha só, se permita ter medo. Lembra de Pedro, quando Jesus fala, venha Pedro, Uhum. eles andando sobre as águas, na tempestade, e e Pedro todo confiante sai do barco, mas ele começa a andar e começa a ter Caminhar, medo e afundar. isso aí. Pelo Falou assim, medo que ele estava pelo tendo. medo que ele estava tendo. Tu olhou as E circunstâncias, né? exatamente. Então, se permita ter medo, se permita afundar, se permita. Pedro também afundou, porque eu tinha tanta fé, tanta certeza que meu filho ia recuperar, que eu tinha vergonha de duvidar. Uhum. Então, quando eu tinha medo, era uma dúvida que eu estava tendo. E Uhum, ali eu ficava com vergonha de Deus, de Jesus. Senhor, desculpa se eu estou duvidando do uhum. seu milagre. E foi quando ele falou assim: você permita, Pedro, que era amigo de Jesus, estava junto com ele, estava ali frente a frente. Teve medo, se É permita ter humanidade, né? medo, Humanidade. É. E, enfim. E aí ele falou para mim, o Padre Pedro falou que a gente se desligou o telefone e ele já tinha acabado de deitar. Ele levantou, pegou o terço, se ajoelhou e começa a rezar. E aí, e eu muito nervosa, muito, muito nervosa. Aí o padre me fala a gente desliga o telefone e ele falou depois para mim, Adriana, o seu desespero também tocou o coração dele. Porque assim, eu não sabia o que estava acontecendo e se Sim. estava acontecendo alguma Mas nesse coisa. momento você entrou porque o médico te chamou. Não, não, isso Ah, antes de eu sim. entrar antes, eu não sabia, estava acontecendo o procedimento. Eu Aham. estava ali sentada, ali ainda do lado de fora, no hallzinho, esperando. Então a gente desliga o telefone e ele fala para mim, o padre fala assim, Adriana, já tinha acabado de deitar e eu levantei, peguei o terço, ajoelhei na cama e começo a rezar, pedindo, Senhor, não desampare uma mãe em desespero, porque ele sentiu que o meu coração estava muito aflito, sem eu Uhum. saber de nada, não tinha nada concreto, era só o meu coração. Eu falei assim, padre, eu tô muito nervosa. E eu tô com muito medo, né? E aí, quando a gente desliga o telefone, passa acho que alguns poucos minutos, que parece às vezes uma eternidade, Sim, né? Isso. sim. Talvez nem tenha ficado meia hora ali fora, mas É. pareciam Aham, sim, horas. claro. E aí o médico abre a porta e me chama, Adriana, vem. Tá o doutor Gabriel e o fisioterapeuta. E aí, sem falar nada, eu falei, ai meu Deus, né? Eu querendo desmaiar, passando mal, mas me É, porque em algum segurando. momento também, né? A gente não tem É, tanta e força eu, assim. e eu pensei assim, não, Senhor, não posso passar mal aqui, porque são dois que eles tomaram É, conta, além dos é. todos os outros que já tem que tomar Sim. conta. E aí, quando a gente entra, eu entro com mas eles, assim, os médicos têm umas táticas muito boas, muito inteligentes, né? E a gente entrou, e aí eu olhei pro Dan dormindo, lendo perfeitinho. Aí ele olhou pra mim, falou assim, eu falei, demorou, né? Hum. Aí ele falou assim, pois é, tivemos uma intercorrência. Na hora que o Daniel. Aí vem mais uma Bomba. providência divina. Ah, Não, e olha como é que são as vem coisas a de Deus. bomba e vem a Uhum. Vem providência. É. a bomba, mas o que acontece? Quem que parece que é entuba é fisioterapeuta. Quando o doutor Gabriel me pede para sair do leito, ele deixa para os fisioterapeutas entubarem, ele vai sentar na mesa, né? No espaço que os médicos ficam. E tudo bem, esperar os 15, 20 minutos. De repente, algo fez o doutor Gabriel sair da mesa dele e passar pela porta do leito do Daniel. Quando ele passa, ele vê os fisioterapeutas reanimando o Daniel. E ele falou assim: o que está acontecendo? Ah, doutor, tivemos uma intercorrência. E ele fala assim:
deixa comigo. Sai, afasta. E ele começa, então, a reanimar o Daniel e Meu pedindo a Deus. Nossa Senhora para não perder, porque a gente já tinha passado. Ah, e teve, antes disso, teve um quadro de infecção também. Que o Daniel, Uma assim, pneumonia, ele teve teve uma uma pneumonia, não pneumonia, foi? teve uma pneumonia. Então, assim, primeiro era a questão da cranectomia. Então, assim, eram várias fases que o Daniel precisava Uhum. passar, né? Então, teve a Isso tudo cranecto. do dia do acidente até Daniel chegar em casa, de volta. Foram 2 meses, 2 Sim, meses. Isso que eu tô contando dele ser estubado, estavam com 15 dias, menos de 15 dias, porque você não pode passar de 15 sim. dias É entubado. entubado. Então, o Daniel já tinha passado por a cranectomia. Aí, assim, eu ia vencendo etapas, sabe? Uhum. Ai, chegou no 5º dia. Mãe, chegamos no 5º dia, o edema agora vai diminuir. Ai, Absorver. graças a Deus, absorver, graças a Deus. Então, pressão intracraniana começa a controlar. Aí vem a Pneumonia. pneumonia. É, que tá E num a, ambiente, né? Não tem aí como, a deitado. febre não passava. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, bota gelo nessa criança, bota gelo, bota gelo. E a gente vai, combate a pneumonia. Aí vem esse episódio da tráqueo. E aí, cada hora era uma emoção, né? O coração ali Uhum, tinha que é. estar Meu Deus do tinha que céu. estar bem preparado. Mas graças a Deus, é o que eu falo, a gente tinha uma equipe muito boa por trás do Dan. E muito atenta. Sabe, o Dan estava muito bem assistido. 24 horas por dia. E eu vivi aquilo ali. E eu digo com muita precisão e com muita propriedade, porque eu morei com o Daniel durante Dentro do 30 dias dentro do hospital. CTI, depois 30 dias dentro do quarto. Então eu via como eles tratam o paciente, como estavam tratando o Daniel. O Daniel não era apenas um paciente, o Daniel era o filho de alguém. Uhum, Sabe? Eles verdade. enxergam isso. E quando você. E isso o doutor Roberto falou para mim, o neurocirurgião. Quando você deixa de ver um paciente como paciente e vê Paciente. como filho de alguém, a esposa de alguém, o Aham. pai de alguém, o Marido marido de de O alguém. alguém, amor de alguém, né? o amor É. de alguém, isso é Tudo muda. completamente diferente. É. Isso faz a diferença no tratamento. Faz a diferença. E eu sempre fui muito segura, ou tentava transparecer essa segurança, porque eles me faziam isso. Era um trabalho indiretamente psicológico também. Eles me deixavam Claro, muito sim. segura. Eu tinha Deus Hum. de um lado, todo momento dizendo calma que vai dar certo, e eu tinha uma equipe que estava junto comigo também, Humanizada. humanizada. Eles têm muito isso. É. É, Fazem festa lá em cima fazem, do fizeram pro Dan hospital. de aniversário. A filha de uma amiga minha casou lá em Ah, cima para que o padrasto eu conheço essa história. pudesse. A Vânia, eu quero deixar um beijo para Vânia, porque o amor da vida dela, que é o Alex, ele veio a falecer, Eu conheço. mas eles fizeram esse casamento da filha da Foi. Vânia agora, né? Acho que tem alguns meses. Uns 2 meses no E, máximo. e ele participou daquilo todo emocionado. Enfim, eu estava falando esses dias com a Silvia, que é muito mais amiga da Vânia, né, do que eu, mas infelizmente ele veio a falecer. E graças a Deus, a história do Daniel foi uma história totalmente de milagres, e que Aham. ela vai poder explicar muito mais para vocês. A gente pode falar do projeto que você tem mais para frente ou ainda não? Podemos. Mas antes de falar do projeto, agora eu vou entrar nessa questão assim, ó. Enfim, Eu vou te fazer essa perguntinha aqui sobre recuperação, superação, fé, como é que foi isso tudo, mas eu quero que vocês saibam que ela vai escrever um livro, né? vou, se Deus quiser. Se Uhum. Deus quiser, vai ter um livro onde ela vai contar isso tudo sobre o Daniel. Eu até gostaria de falar aqui sobre os outros adolescentes que sofreram esse acidente junto, mas a gente não vai falar, eu não pedi autorização, não perguntei aos pais, mas quero deixar um beijo, né? Se puder falar, a gente quer deixar eternizado, né? Eu, como mãe, eu Verdade. gostaria, quem sobreviveu, quem não sobreviveu, quem está machucado até hoje, eu faria de tudo para eternizar, né? Mas a gente respeita a opinião de todos e eu não entrei em contato, nem a Vanessa, com os outros pais, então a gente não vai falar nomes, não vai falar nada, a gente só vai deixar um beijo para vocês e que Deus abençoe muito a vida de vocês. E para finalizar, como última perguntinha, o livro vai sair em algum momento e vocês vão ter tudo ali naquele É. livro. Para finalizar, eu queria saber como é que você encara, né, assim, toda essa história de recuperação, superação, fé, é, tudo isso que a sua família presenciou, né? Como é que você considera a vida do Dan? Porque a gente já considera como um milagre, É né, Vanessa? verdade.
Pra gente, a vida do Dan é um milagre. O que que você aprendeu com tudo isso? O que que passou, assim, a se transformar? O que que transformou uma história linda? O que que isso fez na tua vida e na vida do Daniel? Que inclusive, Daniel, da próxima vez você vai vir, vai dar um oi aqui, aí você pode, porque jovem a gente sabe que não vai ficar aqui uma hora sentado, Não. ok. Mas você vai vir aqui dar um beijo nas tias. É, isso aí. E depois você vai, tá? Porque, ó, a gente, É. mesmo sem te conhecer na época, só de saber da A história, gente orou, a né? gente orou muita muito. gente. Por todos. É verdade. por E é todos. isso aí, esse gancho aí, que isso é legal. É claro que eu resumi muito a história do Dan. Claro, até para poder o livro ser É sucesso verdade, total. ali, Superação, o no milagre livro da vão fé. ter. Engraçado que a gente tá contando, eu lembro do filme. Eu assisti o filme com o Daniel no hospital. É. Eu não conhecia esse filme. É muito É muito parecido, bem né? Você viu? parecido. O Superação É bem Milagre. parecido. Você tá contando, eu tô lembrando de muito vários flashes do parecido. filme. E olha que eu não entrei em detalhes, assim, de alguns momentos dentro do hospital. Quando o Dan começa a mexer a mãozinha direita, e só um ganchozinho lá, quando vocês me perguntaram, você pediu o milagre completo? Eu não pedi, não. E aí, quando o Dan mexeu a mão direita, eu agradeci tanto aquela mão direita. Senhor, muito obrigada pela essa mão direita. Ele já pode, de repente, escovar o jeito sozinho, comer sozinho. E, de repente, começa o braço direito a mexer. Eu falei, Senhor, eu tenho um braço. E o pulmão. Eu falei, Senhor, eu tenho um pulmão funcionando. Pois é, o E a gente ordinário ia- muitas vezes não é visto, né? Exatamente. Não é agradecido. E é isso, é exatamente aí, isso que você pegou o gancho. E assim, aí depois vem a perna direita, a parte esquerda não mexia. E eu nem pedia, tá ótimo, braço esquerdo, perna esquerda, tudo bem. Quando tudo, Daniel, volta ao normal, quando o Daniel começa a interagir, Gente, eu lembro uma vez, a médica falou assim, Adriana, você já começou a perceber se ele te responde sim ou não em perguntas que a resposta é sim ou não? Eu falei, tudo para Daniel era não. Não, né? Eu falei, não, Adolescente, doutora. né? Tá Não, dentro da não. normalidade Não, também. não, e na verdade eu não sabia se ele É. tinha consciência das perguntas, né? Ainda ali Sim. dentro. É muito Então confuso, tudo era né? não. E aí ela falou assim: então começa a perguntar algo que a resposta seja Sim. sim, para você ver se ele tem consciência, porque a gente não sabia. Ele já estava começando a se movimentar, o olho já começava a seguir, porque eu espertamente já fazia barulho aqui, mas eu não sabia o grau de consciência, né? E aí uma vez eu perguntei assim, Dan, e a médica tinha acabado de passar por mim, perguntada, a doutora Mariane, e aí eu falei, Daniel, você tá com dor? E pela primeira vez ele fez assim. Eu saí gritando, doutora, Daniel disse que está com dor. Aí ela levantou, aonde? Eu falei, não, você não tá entendendo, não interessa se ele tá com dor ou não. Ele disse, sim, ele está entendendo. Ela, Adriana, nós precisamos ver a dor. Eu falei, não. Daniel lá, ó, apavorado de Reza dor, de- a mãe comemorando. Ele tá com dor. Ele tá com dor. Que na verdade não era a felicidade dele estar com dor, mas ele afirmou. Afirmando. Ou seja, a Consciência. mente estava funcionando. Então foi como um bebezinho que você brinca, né? O primeiro sorriso, Sim, o Daniel sim. voltou assim. E aí, claro, aí foram alguns ainda recuperação, mas o mais importante é que o Daniel tá, como vocês já falaram, perfeito, perfeitamente perfeito. Algo que eu me surpreendo também. Algo que eu nem pedi para ser tão perfeito. Ele tem a memória dele completamente preservada. Ele passa por alguns lugares. Mãe, lembra que a gente vinha aqui cortar o cabelo quando tinha 5 anos, 2 anos de idade? Ele lembra tudo. Ele não perdeu nada. Parte motora, parte psicológica, tudo preservado. E aí vocês me perguntam o que eu aprendi. Eu acho assim, na vida tudo tem um propósito. Tudo que acontece nas Tudo. nossas vidas tem um porquê. A diferença é que às vezes as pessoas não enxergam ou não querem enxergar os porquês. E às vezes criam ou enxergam que aquela situação ela é punitiva e não algo que vai te fortalecer, ou te preparar, ou te amadurecer. Eu sempre, até os meus 20 anos, eu frequentava a igreja católica, eu estudei no colégio católico, no São Vicente, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo lindo, maravilhoso. Mas eu me casei com uma pessoa que não era da igreja. E eu acabei, aos poucos, me afastando da igreja. Então, eu fiquei 20 anos indo à igreja em Páscoa, em Natal. Botei os meus filhos para fazer a primeira comunhão, mas eu mesma não dava exemplo dentro de casa. Mas eu sentia falta, mas ao mesmo tempo eu tinha uma fé muito grande. E eu sentia falta disso. E eu acho que está aí o grande X da questão. Lembra aquele evangelho que Jesus volta para pegar a 100ª ovelha? Tinha 100, uma sai, mas ele volta.
ele nunca vai perder, ele não aceita perder ninguém, ainda mais alguém que já foi dele. Então eu acho assim que e quando a Duda entra para fazer a minha última filha para fazer a primeira comunhão, e eu levo ela para a igreja. Já tinha acontecido o Não, acidente? não, Não. ela começou a primeira comunhão em março daquele ano de Em 2022. junho foi o O acidente foi em junho. acidente. E eu tô indo para a igreja levar ela para a primeira comunhão, para as aulas de catequese. E eu pensei assim, que exemplo eu como mãe tô dando, né? Porque eu fiz isso com os meninos. Eu levava, depois eu buscava. Uhum. Domingo, às vezes, eu levava eles para a igreja, mas não ficava. Aí eu falei assim, ué, mas que exemplo que eu tô dando? É isso que eu quero? Porque o exemplo começa dentro de casa. Sim. E eu pensei assim, não, eu vou fazer diferente. Com ela eu vou fazer diferente. E eu comecei a voltar aos poucos à igreja. E eu tô lá no domingo, acabo de comungar, e eu lembro que eu estava também passando por outro momento familiar em casa, que hoje eu enxergo perfeitamente que o inimigo. O que aconteceu? Sim. Eu deixei o inimigo entrar na minha casa, eu deixei o inimigo entrar na minha família. Meu casamento estava quase A acabando. gente abre as brechas sem A gente perceber, né? abre sem perceber. É. Sabe? Meu casamento estava. A gente brigava muito. Isso, e por nada, por motivos. E você não entende, Toscos. toscos. É. Era muita situação que hoje eu enxergo claramente. Uma vez minha mãe chegou na casa dela, tinha um espelho quebrado, o espelho caiu, descolou da parede e quebrou Nossa Senhora. Hoje eu entendo que existe, a gente não tem, muita gente não entende, mas existe o lado espiritual. Existe a o bem, beça. existe o A mal. nossa briga não é contra a carne ou o sangue, né? Mas contra os Exatamente. principados e potestades das regiões celestiais. Exatamente. É. E eu via, e hoje eu enxergo perfeitamente que eu estava indo por um caminho que o inimigo estava mais dentro da minha casa do que o amigo. Sim. E aí eu estava passando por alguns momentos difíceis, e aí eu sentei, na hora que eu comunguei, eu olhei para a hóstia e falei assim: Senhor, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé. E eu aprendi uma coisa também com 2 padres muito queridos que eles falam: cuidado com o que você pede para Deus. Porque Deus vai te dar, Uhum. mas da Isso. maneira dele, Dele. do jeito dele. E no tempo E dele. a universidade do Senhor ensina. O E eu pedi a Deus: aumenta a minha fé. É. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou aumentar a sua fé, eu vou te resgatar de volta, mas eu vou fazer algo extraordinário. Eu vou fazer de tal forma que você nunca mais vai me abandonar. Jó, né? A gente vê a história de Jó. Sim, ele fez. O que aconteceu? Quando a Duda entra na catequese em março, e aí aconteceu o acidente do Dan, enquanto eu tô lá no hospital, olha como é que. Aí, olha só. Gente, eu estava 20 anos afastada da igreja. E a igreja que eu frequento hoje não era a igreja que eu frequentava 20 anos atrás. Ali ninguém me conhecia. Ali ninguém sabia quem eu era. Quando o Padre Pedro, que o Padre Cássio, que era o meu pároco, estava em missão, e o Padre Pedro estava ali no lugar do Padre Cássio, ele, na manhã seguinte, ele recebe a notícia: olha, o senhor teve um acidente assim, assim, assado. Ele pergunta assim: a mãe, a família é da igreja? Frequenta a paróquia? Aí ela falou assim: a menina faz catequese. A menina faz catequese em março, começou em março. E o menino fez catequese com a gente, o Dan tinha terminado a catequese no ano Aham. anterior. Nisso a catequista, a professora me liga: Adriana, Padre Pedro quer saber se você quer, se você gostaria de dar a unção dos enfermos do Daniel. Eu falei assim: claro que eu quero. A partir deste momento, Padre Pedro entra na minha vida, a igreja entra na minha E vida. não sai nunca E mais, não né? sai. E é um Mas, apoio, né? Bia, É. olha só, sabe que eu fico É um mais acolhimento, impressionada? um apoio, né? Porque é muito fácil você no desespero procurar Deus, Uhum. procurar a igreja. São dos momentos que você mais está desesperado que você vai. Sim. Só que depois você esquece. É verdade. É muito comum. Você É. procura, depois você esquece. Eu não procurei a igreja me procurou. Isso eu fico impressionada. Padre Pedro me liga. Padre Cássio, em missão em Roraima, me liga. Padre Cássio não sabia quem eu era. O Roberto Brum, que é o dono da escola do Dan, que é um pastor, Uhum. me liga. Roberto Brum foi para minha casa no dia do acidente fazer uma oração. Ele me ligava todos os dias. E quando eu falo igreja, eu não falo só da igreja católica, não. Uhum. Eu falo A igreja de todas as Cristo, igrejas. né? Sim, a igreja de Exatamente. Cristo, isso E aí. ele começa uma corrente de oração que eu não tenho rede social. Eu só pedia oração pelo meu WhatsApp para o grupo de amigos.
E aí começa uma comoção, uma corrente de oração era tão grande, você via nitidamente a movimentação de fé que a história do Daniel moveu, sabe? Depois disso, você fez um Insta. A gente vai deixar lá no YouTube tudo direitinho, mas fala aqui pra eles qual é o Insta do grão Como grão de mostarda. como Como grão grão de de mostarda. mostarda. É, Arroba arroba como. como grão de mostarda. Que foi, quem deu o nome foi inclusive o Padre Pedro. Porque depois que tudo acaba, a gente sentado, e ele me fez essa mesma pergunta que vocês me fizeram agora. O que que você aprendeu? Qual é a lição da moral disso tudo, né? E que eu falei pra ele, eu acho que a lição de moral eu fui resgatada, voltei pra igreja e eu tenho um propósito com Deus que é de falar, de dar esse testemunho, porque eu falava pra Daniel lá dentro. Falou assim, filho, do jeito que você sai daqui, eu vou testemunhar o milagre, o seu milagre. Só quero isso, só quero falar de Deus, dizer o que eu vi, e tem várias outras situações. Eu resumi aqui a história. Muito, E né? aí o padre Pedro chega pra mim e fala assim: posso te confessar algo? Um padre vai te fazer uma confissão. Eu falei, ai, padre, nem não fala nada, não, porque confissão é uma coisa muito que ninguém pode contar pra ninguém, não sei se eu vou conseguir segurar. E ele fala: eu, padre, não tenho a fé que você tem. E por isso que ele dá o nome como grão de mostarda. Porque se a gente tiver fé, Como Tamanho, grão de de mostarda, a gente vai longe. você diz, sai para uma montanha, sai é daqui isso. e tudo é possível. Então hoje eu posso concluir que eu era a 100ª ovelha, que eu peço para Deus, João 10, né? aumenta a minha fé e ele aumentou a minha fé. Ele me resgata e hoje eu volto para a igreja e os meus filhos. E aí lembra o exemplo, porque que exemplo eu tô dando para os meus filhos? Lembra? Falei, eu levo para a igreja, mas eu não fico. Hoje eu sou chamada de beata dentro de casa. Hoje, qualquer igreja que eles Não, passam, hoje os e eu filhos quero falam, muito mãe, você não vai na Quero dizer igreja? uma coisa. O Daniel aprendeu que não pode mentir. Que tem a sua lição e tem a lição pessoal Aprendeu. dele, né? Em relação a isso tudo. Né? Exatamente. Ele aprendeu que não pode mentir. Outra pessoa muito mais maduro, claro também, que a idade também, né? Hoje está com 19. Lógico. Ele fez 16 no hospital, mas o Daniel sempre foi, assim, muito... ele era muito elevado, mas o Daniel tem muito... Ele sabe aquele que quando você dava bronca, ele entendia a De bronca. levadiça a gente entende bem. Né? Exatamente. Então, acho assim, ali a missão foi muito bem dada para quem, dos meus Sim. 3 filhos, acho que Deus soube escolher exatamente a quem ele iria tocar, aham. quem ele iria exatamente fazer com que aquilo ali, porque tem algo. Acho que o Daniel também tem uma história bonita aí pela frente. Hoje, ele não vai todos os domingos comigo para a igreja, mas ele vai. Então, assim, ele tem essa gratidão. Domingo passado ele estava comigo na igreja e é inevitável, né? Você olhar para ele dentro da igreja e não agradecer cada vez mais, né? Adriana, quero te agradecer muito. Eu também. Te agradecer muito por estar aqui, por estar partilhando conosco esse testemunho, né? A superação, milagre da fé. E a gente precisa, né, entender que realmente a fé move montanhas. Move. E não foi por acaso que a gente se conectou na internet, aquela choradeira toda, e você contando, explicando, e eu ligando para Vanessa, vai ser ótimo. E, gente, isso aqui foi o resumo do resumo. A Adriana vai escrever um livro, vocês vão lá, vocês vão ver, vão realmente entender sobre fé, sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E, como sempre, a Vanessa deixa aí essa palavra... E a Vanessa, rapidinho, só para explicar outra coisa. O intuito do livro é para falar sobre fé e também porque o que acontece? Depois do acidente do Dan, muitas pessoas que estão com problemas semelhantes em hospital, com filhos, acabam me procurando, eles me encontram e pedem uma palavra de conforto. Então, é um livro de autoajuda. Para você se reencontrar na religião, na fé. Na fé. Não vai ser um livro religioso. Eu não vou induzir ninguém a seguir nenhuma religião. Mas para falar de Deus, o poder de Deus. E também para dizer que as pessoas estão naquele momento, que a gente sabe que está num momento delicado, que é um grande ponto de interrogação. O que vai vir no dia seguinte? É um livro para autoajuda também, para essas pessoas que estão dentro do hospital. Confia na equipe médica e confia em Deus. Entrega para Deus. A gente, quando passa realmente por uma situação dessa, uma situação do dia mal, a gente tende a se perguntar por que comigo. Exatamente. Nem sempre um familiar vai sair vitorioso como você saiu.
né, como multifamiliares, assim como aconteceu na minha casa, a gente saiu, não vou nem dizer perdedor, mas teve uma sequela maior de um óbito. E aí você se pergunta, por que comigo? Né? E muitas vezes a gente se questiona isso. Então, quando eu passei pelo meu problema também, o que me fazia entender, e um dia Deus falou comigo, porque eu perguntava, mas por que comigo? Por que na minha família, né? Porque é Sim, normal a gente se sim. questionar isso. E Deus falou, mas não é sobre você, é sobre o meu reino, é sobre o impacto que eu quero trazer, sabe? Exatamente. Então, tem momentos que a gente, nós estamos vivendo nessa geração que precisa, às vezes, haver situações de grandes impacto para as pessoas poderem ter um start, acordar. E nem Concordo. sempre a gente vai conseguir voltar com o nosso familiar para casa, mas é tudo para a glória dele. É do jeito que Deus faz, é do jeito que Deus quer. E se o Dan continuou nessa missão, é porque ainda existe muitas outras missões a serem entregues a ele, e através da vida dele, ele ainda vai, né, tratar e ser realmente Canal de bênção. canal de bênção para muitas Concordo. Canal pessoas. de bênção. É que a missão dele não terminou. Né? Exatamente. Para muitos já terminou, mas para ele não. Então, eu quero finalizar com a palavra que está lá em Efésios 6, que Deus colocou no meu coração. E eu quero te dizer verdadeiramente que se você está passando por uma situação dessa, de angústia, de tristeza, de, né, fortalecimento e de deserto, de prensa, a palavra vai dizer assim, ó, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, porque ele chega para todo mundo, Chega. e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as armas inflamadas do maligno. Está tudo aqui na palavra, Lindo. né? Está tudo aqui Lindo, escrito. lindo, lindo, E realmente Deus não dá, né, o peso que a gente não possa carregar, a cruz que a gente não possa carregar e que a gente não possa suportar. Mas com Ele, passando com Ele, é muito mais fácil. Muito. Né? É diferente. É diferente. É A gente tem a diferente. paz no meio do caos. A paz que excede o entendimento humano. Exatamente. Né? E tem uma frase que eu costumo, que é uma frase pronta, mas eu costumo repetir, e eu uso para minha vida. E que é assim: promete, vou me emocionar. Promete não esquecer de mim depois que tudo isso passar. Uhum. E eu prometi isso a ele. Não vou esquecer jamais do Senhor. Não tem como. Não tem como. Então, esse é meu grande propósito hoje, é só falar dele. Só. Amém. Só. Glória a Deus. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, Adriana. Obrigada. Quem age pode. Quem age pode mesmo. Até o próximo episódio. Beijo.